Olá, pessoal! Nós vamos dar início agora à segunda aula de Teoria dos Jogos. Para montar essa aula, eu utilizei o livro do Mascoléu de Teoria Microeconômica. Vamos lá? Nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre os conceitos básicos de teoria dos jogos, vamos ver o dilema dos prisioneiros, a tragédia dos comuns e a estratégia de melhor resposta. Vamos começar então pelos conceitos básicos de teoria dos jogos. Um jogo é dito de informação perfeita se cada conjunto de informação só contém um nó de decisão da árvore. Caso contrário, é dito de informação imperfeita. Um exemplo desse jogo de informação imperfeita é o pôquer. Já o jogo de xadrez, gente, é um exemplo de informações perfeitas. O jogo é assumido ser de memória perfeita se uma jogadora nunca esquece a informação que sabia antes de chegar até aquele estágio do jogo. Também se assume, pessoal, conhecimento comum se cada jogador conhece a estrutura do jogo, inclusive os valores, e sabem que os outros também conhecem. Um perfil de estratégias puras de um jogo com J jogadores é um vetor S contendo S1, S2 até SJ, em que SI é escolhida pelo jogador I. Pode ser escrito como SI, S menos I, para representar o ponto de vista do jogador I em relação aos outros J menos 1 jogadores. Agora, pessoal, vamos ao segundo tópico, o dilema dos prisioneiros. A estratégia dominante é uma estratégia que é ótima para um jogador independente das estratégias escolhidas pelos outros jogadores. E um equilíbrio com estratégias dominantes é quando cada jogador possui e joga a sua estratégia dominante. Um exemplo disso vai ser visto a seguir. O Dilema dos Prisioneiros, pessoal, é um jogo clássico que ilustra a não cooperação como equilíbrio com estratégia dominante. Dois ladrões são presos e colocados em salas separadas. Para cada ladrão, o detetive propõe que ele confesse o crime e sirva de testemunha contra o outro ladrão. Se um dos ladrões confessar o crime e o outro não, aquele que confessou será posto em liberdade e o outro cumprirá pena de 10 anos. Se os dois confessarem, ambos ficarão presos por 3 anos. Se nenhum dos dois confessarem, a penalidade será de apenas 1 ano. Caros alunos e caras alunas, qual é o resultado mais provável desse jogo? Note que, se eles pudessem se comunicar e fazer acordos críveis de serem cumpridos, a estratégia cooperativa, ou seja, não confessar, seria a melhor para ambos. Nesses casos, pessoal, sem acordo, só há um incentivo para um trair o outro. Os payoffs aqui são anos de cadeia, então estão com sinal negativo. Valores mais próximos de zero são preferíveis. Como podemos observar na matriz, se o prisioneiro 1 e o prisioneiro 2 confessarem, todos os dois ficarão 3 anos na cadeia cada. Se o prisioneiro 1 e o prisioneiro 2 não confessarem, ambos ficarão 1 ano na cadeia. Bom, se um confessar e o outro não, quem não confessa fica 10 anos na cadeia. Bom, pessoal, qual é o equilíbrio nesse jogo? O equilíbrio é em estratégias dominantes, um caso particular do equilíbrio de Nash que vamos ver à frente. E é muito comum em várias situações sociais, por exemplo, a tragédia dos comuns que também veremos mais à frente. Um exemplo de dilema dos prisioneiros na área de decisão de investimentos é o jogo da propaganda. O cenário é o seguinte: são duas empresas concorrentes, a firma 1 e a firma 2. Elas precisam decidir quanto gastar em propaganda. As estratégias são muita propaganda ou pouca propaganda. Os resultados são mostrados na tabela que vocês estão vendo. Se o jogador 1 jogar muita propaganda e o jogador 2 muita propaganda,
ambos ganham 4. Se o jogador 1 e o jogador 2 fizerem pouca propaganda, ambos ganharão 6. E se um fizer muita propaganda e o outro pouca propaganda, o que faz muita propaganda ganha 10 e o que faz pouca propaganda ganha 1. O equilíbrio em estratégias dominantes. Nesse jogo, ambas as firmas têm a mesma estratégia dominante. Dessa forma, o resultado do jogo é muita propaganda e muita propaganda. O ganho é de 4 e 4. No Dilema dos Prisioneiros, o equilíbrio não é Pareto ótimo. Não é o resultado que os jogadores escolheriam se eles pudessem cooperar de forma crível. Se eles pudessem cooperar de forma crível, eles fariam pouca propaganda. Pense bem no custo e no ganho. Aqui, com pouca propaganda, eles ganharão 6 e 6. O Dilema dos Prisioneiros é talvez o jogo mais conhecido, porque é uma situação que se repete muito em economia, política e em outros ramos do conhecimento. Apesar de existir ganhos de cooperação, cada jogador tem o incentivo de não cooperar. Um exemplo disso, pessoal, em política é a corrida nuclear. Apesar de construir bombas ser caro, muitos países querem evitar a pior situação, ou seja, o menor payoff, que seria o outro país ter a bomba e ele não. O esquema Dilema dos Prisioneiros surgiu em janeiro de 1950. Esse resultado é um caso particular do equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash, pessoal, é a solução em que nenhum jogador pode melhorar seu resultado com a ação unilateral. Ou seja, falando agora do Dilema dos Prisioneiros, quando trair é a solução de equilíbrio. Se o prisioneiro 1 mudar unilateralmente para colaborar, ele sai perdendo e vai ficar 10 anos na cadeia. O mesmo ocorre para o prisioneiro 2. O filme Uma Mente Brilhante, de 2001, fala sobre a vida do matemático que cria o equilíbrio de Nash, John Nash, diagnosticado posteriormente com esquizofrenia. Eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, um pedacinho do filme, um pedaço específico, onde ele tem a ideia. O Hansen acaba de apresentar outra tese e eu nem consegui um tema para o doutorado. Bom, você revolucionou a arte dos vitrais. Esse grupo representa um jogo de pique. Isso é um bando de pombos lutando por migalhas de pão. E isso é uma mulher perseguindo um homem que roubou a bolsa dela. John, você viu um assalto? Isso é estranho. Em comportamento competitivo, alguém sempre perde. Até minha sobrinha sabe disso, John. E ela é desse tamanho. Se eu pudesse derivar um equilíbrio onde prevalecer não fosse uma singularidade, onde ninguém perdesse, imagine só os efeitos em cenários de conflito, negociações. Quando foi sua última refeição? Quando foi sua última refeição? Câmbios de moedas. Estou falando de comida. Você não sabe respeitar delírios cognitivos, sabia? Sei. Pizza. Olha o que tá chegando. Ai, ai, ai. Respirem fundo. Ô, Nash, que tal tirar a cara desses papéis por 5 segundos, hein? Ainda não tô pagando cervejas. A gente não está aqui pela cerveja. Concordam que ela devia se mover em câmera lenta? Acham que ela vai querer festa de casamento? Que tal espadas, pistolas ao amanhecer? Vocês não sabem de nada. Lembre-se da lição de Adam Smith, o pai da economia moderna. Em uma competição, a ambição individual serve ao bem comum. Exato. É cada um por si, senhores. E quem sobrar fica com as amigas. Eu não vou querer sobrar. É, e é fácil levar uma loura até a água. Difícil é fazê-la beber. Não foi o que ele disse. Ok, ninguém olha, ela está olhando, hein? Eu acho que é pro Nash. Não dá pra acreditar. É, ele pode estar com vantagem agora, mas esperem só ele abrir a boca. Lembram-se da última vez? Que ela vai ficar pra história. Adam Smith precisa de revisão. Do que você está falando? Se todos competirmos pela loura,
Nos bloquearemos. E nenhum de nós irá ganhá-la. Então partimos para cima das amigas. Mas todas elas darão fora na gente porque ninguém gosta de ficar em segundo. Mas me pergunto, e se ninguém for na loura? Não ficamos no caminho dos outros e não insultamos as outras garotas. É o único jeito de vencer. Todos nós vamos pra cama assim. Adam Smith disse que o melhor resultado é quando todos no grupo fazem o que é melhor pra si, não foi? Foi isso que ele disse, não foi? Incompleto. Incompleto. Tá? O melhor resultado é obtido quando todos no grupo fazem o que é melhor para si e para o grupo. Nash, ora, se isso não é um plano para ficar com a loura, então vá para o inferno. Dinâmica dos governos, senhores. Dinâmica dos governos. Adam Smith estava errado. E lá vamos nós. Cuidado. Obrigado. Agora, pessoal, vamos ao tópico 3, a tragédia dos comuns. 2 pescadores em um único lago. Eles têm incentivo para fazer pesca predatória, embora o melhor para ambos, ou seja, o ótimo de Pareto, seja pesca livre. Como vocês podem ver na matriz, se os 2 pescadores pescassem livremente, o ganho seria 32-32. Porém, eles têm incentivo para pesca intensa, burlar essa possibilidade. O equilíbrio desse jogo é a pesca intensa, no qual os 2 ganham 30. A gente pode usar esse tipo de matriz para estudar o caso de bens públicos. Por exemplo, a contribuição para uma construção de uma ponte entre 2 cidades. Se for opcional, pessoal, ninguém vai contribuir para essa ponte ser construída. Essa situação seria a pior para ambas as cidades. Aqui, pessoal, podemos ver a dominância de Pareto. Nenhum jogador está pior e pelo menos um está melhor. O exemplo aqui é 32-32. E dizemos que Pareto domina 30-30. 35-28 domina 30-30? Não, pois 28 é menor do que 30. 32-32 é dito Pareto ótimo, pois só se pode melhorar o valor de um às custas do prejuízo de outro. Vamos agora a um conceito chamado free rider. No caso de 35-28, dizemos que o contribuinte 1 está sendo um free rider, pois tem o benefício da ponte, mas nada paga por ele. Também temos aqui o conceito de externalidade negativa. O jogador 1, passando de pagante para não pagante, gera uma externalidade negativa para o jogador 2, pois reduz o valor do jogador 2, que arcará com uma contribuição maior. Aqui, pessoal, temos um conflito social versus individual. Sonegadores de impostos prejudicam os que pagam impostos. Agora, pessoal, nós vamos ao 4º e último tópico. Vamos falar sobre estratégia de melhor resposta. Seja VI de sigma I, sigma menos I, o valor da estratégia mista, sigma I, para o jogador I, quando os demais jogam as estratégias mistas, sigma menos I. A estratégia sigma I é a melhor resposta de I para o perfil sigma menos I, de J menos 1 estratégias mistas dos outros jogadores, se VI, sigma menos I, maior ou igual que VI, sigma I, linha, sigma menos I, para qualquer sigma, linha I pertencente ao conjunto simplex. Delta SI é o conjunto simplex do conjunto de estratégias puras SI. O simplex é uma extensão do conjunto de estratégias puras SI que assimila probabilidades a todas as M estratégias puras disponíveis para o jogador I.
A definição, pessoal, de estratégia pura de melhor resposta é similar. A estratégia pura pode ser vista como uma estratégia mista degenerada, com probabilidade igual a 1 para uma estratégia e 0 para as demais. O conceito de melhor resposta é importante, pois será visto que o equilíbrio de Nash pode ser visto como um ponto fixo de estratégias de melhor resposta simultânea. O perfil de estratégias S é um equilíbrio de Nash em estratégias puras de um jogo se, para todo jogador I variando de 1 a J, vale a seguinte desigualdade: VI de SI S menos I maior ou igual que VI S' S menos I para qualquer S' I pertencente a SI. O equilíbrio de Nash indica que as estratégias que fazem parte desse equilíbrio são simultaneamente as melhores respostas para todos os jogadores. Esse, pessoal, é um resultado fundamental. Dessa forma, não há incentivo para nenhum jogador desviar desse equilíbrio, de forma unilateral. O exemplo, eu vou lembrar a vocês, é o dilema dos prisioneiros. Para saber se é equilíbrio de Nash, basta fazer o seguinte: pergunta a cada jogador separadamente: mudando a sua estratégia, você ficaria melhor? Aumentaria VI? Se as respostas de todos os jogadores forem negativas, então é um equilíbrio de Nash. Pessoal, a definição de equilíbrio de Nash para estratégias mistas é similar à apresentada agora. Para se testar se o perfil sigma é equilíbrio de Nash, basta testar desvios de sigma para as estratégias puras S. Se não houver incentivo para desviar, sigma é um equilíbrio de Nash. Por esse vídeo é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!